Convidamos, então, o doutor Ronaldo Mota, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, para proferir a sua conferência inaugural. Bom dia a todos. Gostaria de, ao cumprimentar o magnífico reitor Nival Nunes de Almeida, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, estender o cumprimento a todos os reitores, magníficos reitores presentes, aos parlamentares, aos dirigentes de instituições internacionais e nacionais, professoras e professores. De fato, num evento como esse, apesar de nos caber o papel de fazer abertura, o que muito nos honra, certamente nosso objetivo é muito mais ouvir, aprender, escutar, do que, porventura, ainda que possa gerar alguma frustração, ter a capacidade de iluminar algo para o futuro. Por sinal, talvez esse seja o maior desafio, que eu certamente não me sinto adequadamente capacitado a fazê-lo, mas se nós conseguirmos definir que tentar entender o que nos espera para o futuro, certamente estaremos decifrando parte de um grande enigma. O reitor Heitor Gurgulino citou que um fato que a República Dominicana, e temos aqui a presença do reitor da nossa universidade mais antiga da América, que é de 1538. Esta universidade ela é pioneira em toda a América. Deveríamos ter, se fôssemos seguir uma ordem cronológica, a afirmação inequívoca de que essa prestigiosa universidade deveria ter todos os motivos para estar entre as maiores universidades da América. Em que pese todo o papel histórico dela, há, claro, o reconhecimento de que, por algum motivo, nós, e cito a República Dominicana, mas poderia citar qualquer uma delas, e, em último lugar, citaria o Brasil, que talvez tenhamos sido, de toda a América e da colonização ibero-americana, de toda a Península Ibérica, aqueles que, por último, implantaram o seu sistema universitário. Em que pese as discussões no Brasil, que variam passando pela Universidade Federal do Paraná, pela USP, no começo da década de 30, a verdade é que as nossas experiências de universidade no Brasil não completaram um século. Quais foram os momentos históricos no passado que permitiram que nós não pudéssemos, naquele momento, fazer o que talvez tivesse sido o desejo de quem construiu uma universidade em meados do século XVI, de transformá-la no centro do desenvolvimento econômico, social de um país ou de uma região? Indo mais longe, na verdade, a história, do ponto de vista puramente científico, sem ofender a fé de ninguém, que é igualmente legítima, mas cada vez nós temos mais indicadores de que a nossa espécie, o Homo sapiens, cada vez consegue identificar exatamente na África, no Quênia, existe hoje resquícios de fogueiras permanentes na época que deixam remanescentes de cinzas, apontando que existe um local de onde nós teríamos nascido de uma Eva primordial. E, através de análises do DNA mitocondrial, consegue-se hoje tracejar uma história de 150 mil anos da nossa espécie. Por sinal, a partir de uma certa perspectiva, isso é, comparado com as outras espécies, uma história recente. A nossa história do homem moderno, podemos entendê-la de diferentes pontos de vista, históricos e de métricas. Mas uma bastante razoável, nós estamos em torno de 2000 anos depois de Cristo, que 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos ao redor desse período,
quando no Império Micênico, os nossos ancestrais abandonavam as sociedades de consumo somente daquilo que produziam no dia, para uma sociedade que começava a desenvolver mecanismos, utilizando artefatos agrícolas, artesanatos, pequenos utensílios, que faziam com que houvesse, pela primeira vez, a ideia de acúmulo. E foi exatamente esse acúmulo que permitiu o surgimento da civilização, primeiro do Império Micênico e, posteriormente, a grande época da Grécia Antiga, que forma a base do nosso pensamento. E entre os períodos da Grécia Antiga, particularmente os séculos V e IV a.C., nos apontam para a importância que foi o pensamento através de Sócrates, mas especialmente o papel da Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles. Digo isso porque muito do que nós temos hoje, da nossa visão, não só de universidade, mas de processo de ensino-aprendizagem, remontam exatamente como se dispunham na Grécia Antiga a estrutura entre os mestres e os aprendizes. No entanto, nem foi ou nem foram aqueles que hoje habitam a região do Quênia, da nossa Eva primordial, que detêm hoje a centralidade do poder, seja o que essa palavra possa implicar. Nem foram os gregos que criaram a base do pensamento ocidental em todos os seus aspectos que detêm a centralidade do processo histórico atual. Como, por certo, e por isso que eu me referi aqui à nossa querida República Dominicana, que apesar de ter tido a primeira universidade da América, nem por isso tem hoje a centralidade do poder que poderia ser, se cronologicamente considerada. Qual é a nossa história? Por que ela roda tão rápido e quais foram os pontos marcantes? Tomemos a história a partir da América e da República Dominicana e tentar entender que, apesar de nós termos, provavelmente naquela época, sedes fundamentais do conhecimento que era permitido que a Península Ibérica tivesse, por que nós não seguimos o mesmo ritmo? Porque temos a questão do método científico, tal como disposto por Galileu, que agregava a visão anterior, bem estabelecida dos gregos, de que a observação, a lógica, tinham papéis fundamentais, mas que provavelmente tinham dado um valor um pouco inferior a uma questão fundamental, que era o aspecto da experimentação. Muito embora, já que citei Aristóteles, dele tenha vindo muitas contribuições para o experimentalismo. Só para citar um deles, ele é o primeiro a observar que o golfinho é um mamífero, por ser capaz de dissecá-lo e observar a presença do ovário. O fundamental era entender que, de alguma forma, em vários momentos, fomos perdendo os chamados bondes da história. E a descoberta de Galileu, simbolicamente na Torre de Pisa, que talvez nem tenha ocorrido, mas ela simbolizava algo muito importante, que eu quero chamar a atenção e que faz parte da história da nossa universidade, que é o fato de que, naquele momento, Galileu estava transformando num único elemento dois elementos díspares e separados da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os filósofos, eles viveram numa época em que a expectativa de vida na Grécia Antiga era 30, 40 anos. Todos os grandes filósofos que nós citamos viveram 60, 70, alguns chegando próximo a 80 anos. Isso porque tinham pouco contato com a população, não participavam das guerras, não tinham problema de alimentação, usavam proteção para os pés, e que fazia com que eles não tivessem contaminados por endemias e epidemias. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eles não tinham contato com a população. Assim se moldou a estrutura da academia e do liceu. Mas na mesma Grécia Antiga existia uma figura muito importante, que era o artesão, que desde as civilizações mais antigas, que pela primeira vez geravam artefatos e utensílios,
que permitiram o acúmulo, e do acúmulo a riqueza, e da riqueza o desenvolvimento das civilizações posteriores, eles tinham toda uma estrutura de conhecimento que passava do mestre para o aprendiz, e do aprendiz que se transformava em mestre passava para os demais. As técnicas que eles conheciam, por exemplo, para curtir o couro, para desenvolver artefatos, para fazer os elementos que permitiam cuidar dos animais, não que essas técnicas fossem estáticas, não eram. E eles tinham uma ideia de experimentação. Quando uma nova técnica, por algum motivo, chegava à mão de um artesão, ele testava. Se a técnica se mostrasse melhor, ele adotava. Se não, ele simplesmente a abandonava. Mas o filósofo da Grécia Antiga jamais, e digo aqui o jamais, usando uma liberdade de linguagem, conversou com o artesão. A grande novidade de Galileu, no começo do século XVII, de 1600 a 1640, foi exatamente a simbiose de que, a partir daquele momento, não se separava mais o filósofo do artesão. A isso que, genericamente, nós chamamos de experimentação. Posteriormente, James Watt, no século seguinte, com a máquina a vapor, construída para poder drenar, para retirar a água do processo de mineração que os ingleses tanto valorizavam, e que fez toda a transformação da Revolução Industrial, fez com que nós, genericamente chamados dos descendentes ibéricos da América, fôssemos vítimas de processos como aquele, citando aqui a reitora Nazaré de Aveiro, que muito nos honra com a sua presença, mas que toda a nossa tradição, e eu me sinto descendente direto dos portugueses, fizemos um acordo com a Inglaterra, no qual nos comprometimos a não produzir nenhuma indústria, ou previamente aquilo que poderia se chamar indústria de artefatos e artesanatos, que produzisse qualquer coisa que lembrasse a produção têxtil, que não competisse com a Inglaterra, tendo como contrapartida a venda de vinhos nos portos ingleses. Muito pouco vinho entrou na Inglaterra naquele período, e talvez hoje a gente viva até um momento mais feliz do que os séculos anteriores, mas o certo é que nós não nos industrializamos. Na nossa história brasileira mais próxima, tivemos o episódio do próprio Paraguai, na sua tentativa de construir uma nascente indústria, que certamente foi sufocada. Portanto, a nossa história da nossa universidade é uma história que levou muito tempo, se é que completamos o ciclo, de entender os pontos fundamentais que marcaram o processo da Revolução Industrial e do papel da simbiose entre o filósofo e o artesão. Chegamos à nossa história mais próxima do século XX, onde esse processo tomou novos rumos e uma dinâmica muito mais acentuada. Conseguimos chegar, e desculpem a pressa, mas é que não é o tópico a ser abordado, cada um desses específicos, pretendo chegar nos dias atuais, mas eu destaco um momento muito importante que talvez a gente leve algum tempo para dar o devido peso. Mas quando chegamos em meados da década de 80, algo muito importante ocorre no país chefe do ponto de vista de detenção do conhecimento e do poder, seja lá o que esse nome signifique, da América, quando nos Estados Unidos eles se veem invadidos por a indústria automobilística americana, e em países, em cidades como Detroit, os carros japoneses começam a ser pedrejados, e o primeiro-ministro japonês faz uma afirmação que a todos vai criar uma enorme indignação, especialmente nos Estados Unidos, quando ele faz uma afirmação categórica: os Estados Unidos são um país decadente porque tem muitos latinos e negros. Aquela frase teve toda uma disputa diplomática para como revertê-la e minimizar o seu prejuízo de relações entre Japão e Estados Unidos. Mas talvez tenha sido a maior contribuição que o Japão deu para os Estados Unidos. Foi a partir dessa afirmação grosseira, crua, que permitiu
ou permitiram aos Estados Unidos se repensar e fazer toda essa história que marcou a história da América, a história das nossas universidades. E as companhias americanas, que igualmente, e alguém citou aqui que a nossa inteligência no Brasil está nas universidades, e essa frase ela deve ser mais do que 90% correta, porque provavelmente mais do que 90% da nossa inteligência deve estar mesmo nas nossas universidades. Quando se fala de um país como os Estados Unidos, esse quadro é muito mais dividido. E a inteligência que pensa o seu momento histórico, ela está disseminada em vários instrumentos da sociedade, entre elas nas grandes corporações. Uma delas, a IBM, começa um grande estudo a partir da afirmação do primeiro-ministro japonês. E essa companhia começa a fazer um estudo muito interessante. E esse estudo começa por definir, na sua própria consciência, de que todos na IBM são pós-universitários, competentes, trabalham muito, portanto, qualquer classificação que não leve em conta esses precedentes, não vai ser entendido o que eles fazem, que é o retrato da virada do século. Eles formam dois grupos. A IBM tem dois grandes grupos, um em New Jersey, outro na Suíça. Na verdade, a experiência foi feita nos dois, mas ela é mais importante em New Jersey, onde, formado dois grupos, um dos grupos é formado por... Todos são competentes, não dividam em competentes e incompetentes. Um grupo é formado por pessoas de mesma origem étnica, todos são anglo-saxões, todos são caucasianos, todos são bem casados e casados uma vez só, todos têm uma ficha de trabalho que não tem nenhuma pontuação sobre nenhum relatório entregue fora do prazo, nenhum dia faltado, provavelmente, na verdade, o relatório verdadeiro conta até o hobby do segundo esporte que cada um deles tinham, de tal maneira que constituísse a coisa mais homogênea possível. A IBM forma um outro grupo de pessoas que se caracterizassem por disparidades, aquilo que o reitor citou, unidade na diversidade, basicamente enaltecendo a diversidade. Um gordo, um descasado, um com problema de álcool, negros, pardos, latinos, todos competentes, não separem, por favor, incompetentes e incompetentes, mas que tinham na sua pontuação, nos seus prontuários, observações de terem entregue relatórios, ainda que bons, senão seriam desempregados, fora do prazo. E tratam como sendo algo classificado, portanto, quando se diz na IBM que algo é classificado, nenhum funcionário pode comunicar ao outro dos projetos. Esses dois grupos foram chamados e a eles foram dados trabalhos, ou melhor, dois trabalhos. Um caracterizadamente de rotina, e rotina não quer dizer fácil, rotina na IBM é um trabalho difícil, mas de rotina. E um outro não simples, complexo, que a gente classificaria genericamente como de criação ou inovação. Esses dois grupos foram identicamente informados e, a partir daí, a IBM faz algo que causou-lhe problema trabalhista. Passa a filmar os dois grupos. E, ao filmar os dois grupos, um sem saber do outro, e o board da IBM filmando os dois, esse grupo de características homogêneas, na primeira reunião que tem, aquele que era o mais antigo, hierarquicamente superior na IBM, assume a coordenação, rapidamente vai designar uma secretaria, identifica e trata dos dois problemas, aquele de rotina e o problema de criação, faz uma divisão de trabalho estanque, mas bem definida, e a reunião é muito rápida. A reunião logo se dissolve e todos levam sua tarefa para casa. O outro grupo também se reúne, uma vez convocado, mas primeiro ele tem uma característica que o relatório da IBM cita. Todos estiveram, mas não houve nenhum momento em que todos estivessem simultaneamente. Alguém chegou atrasado e alguém saiu mais cedo. A reunião não se encerrou,
porque eles saíram todos e foram para um outro local que supostamente diz o relatório, provavelmente um bar que eles frequentavam nas proximidades. Na segunda reunião, esse grupo homogêneo também foi muito rápida, porque cada um não tinha tido tempo suficiente para, a partir daquela tarefa específica que lhe foi designado, para desenvolver, portanto, tinha pouco a tratar com seus demais colegas responsáveis por outras partes do mesmo trabalho. O grupo, vamos chamar de heterogêneo, para não falar incompetente, o grupo heterogêneo, a reunião foi tremendamente animada, mesmo porque as tarefas não haviam sido separadas estanquemente, mas haviam vários elementos que participavam de 2 ou 3 ou 4 grupos simultaneamente. Eu vou fazer, esse trabalho é belíssimo, mas eu vou falar o relato final. O grupo homogêneo terminou o trabalho chamado de rotina e o outro também. Rigorosamente, o grupo homogêneo levou 30% do tempo menor para resolver o problema de rotina do que levou o grupo heterogêneo. Portanto, foi possível mensurar que ambos terminaram, mas o chamado grupo mais homogêneo levou 30% de tempo menor, o que é ótimo para o IBM. O problema se dá no trabalho de inovação. O grupo homogêneo não o concluiu, e o grupo heterogêneo concluiu. A IBM faz esse trabalho de natureza sociológica para fazer uma afirmação fundamental ao final da década de 80, que diz: o Japão é um país decadente por excesso de homogeneidade e por falta de diversidade étnica. A partir daí, o relatório tem um aspecto, e por isso que eu estou contando aqui esse relatório, que diz que, naquele momento, para que o papel de fronteira que os Estados Unidos têm hoje e tinham na oportunidade não se perdesse, era fundamental que aquilo que lhe é um diferencial fosse altamente estimulado. Boa parte das políticas que as empresas, não estou me referindo a universidades, passam a adotar, da importância de você ter uma enorme diversidade, não só étnica, mas como comportamental, de tolerância, de exercício de mais variadas abordagens, se dá não só por causa desse trabalho, mas ele influenciou enormemente a que as outras empresas assim o fizessem. E no meio desse relatório, que é um report confidencial, eles dizem: isso que é uma característica dos Estados Unidos não tem paralelo em nenhum outro país do planeta, vírgula, a não ser no Brasil. E eles vão mais longe. Nós não sabemos dizer o que aponta o futuro. Sabemos que a história recente da humanidade, num certo momento, supervalorizou matérias-primas. No outro momento, supervalorizou o processo industrial. Vivemos um momento de inovação. Nós não sabemos direito como se dará o cenário futuro, mas é algo que tem a ver, e eles citam isso de forma muito bonita no relatório, com musicalidades. Nós não sabemos medir como que se dá o processo criativo, mas há fortes indicadores de que a criatividade será o elemento fundamental de uma sociedade após a sociedade baseada no conhecimento e cuja característica principal será o número de diversidades de ritmos musicais que uma certa população domina. E voltam de novo a citar as musicalidades americanas e as musicalidades brasileiras. É um report muito esotérico, porque não é usual da IBM ter esse tipo de report, mas foi talvez o mais marcante episódio do ponto de vista de análise sociológica interna de uma corporação. O que nós temos hoje? Como que nós podemos tentar entender o que está acontecendo conosco no ano 2007, seja com as universidades brasileiras, seja com as demais universidades da América Latina? Claramente temos enormes desafios. No caso brasileiro,
passamos por um período tremendamente rico, um período, talvez, que a presença das universidades no centro desse movimento nos dificulte entender qual é a dimensão e a importância dele. Eu tenho citado, espero não ser repetitivo, mas é fato que nós só podemos entender esta década no Brasil, e creio que com muita similaridade em outros países da América Latina, se entendermos a missão da geração que nós vivemos. Nós, a exemplo de outros países da América Latina, tivemos, há algumas décadas, que superar a transição de governos autoritários para governos democráticos. Não foi algo simples. Em alguns países, talvez tenha sido até mais violento do que foi no Brasil. Mas no Brasil também foi violento. Mas a década de 80, a transição foi menos violenta, porque houve um certo momento, em meados da década de 80, que houve um convencimento quase que geral no país, podemos dizê-lo geral, de que era mais do que hora de encerrar um capítulo de governos autoritários e estabelecermos aquilo que nós chamamos uma democracia formal, mas uma democracia formal que consolidou instituições, ponto. Era muito, só não era suficiente, porque nós tínhamos graves problemas associados principalmente a processos da nossa macroeconomia, que gerava uma moeda completamente depreciada e um problema inflacionário sem controle. Apesar de interessantes planos econômicos, ocorridos inclusive na década de 80, esses problemas não foram resolvidos. Foi somente 10 anos depois, em meados da década de 90, que o país, não por obra e graça de um governo ou de um grupo de pessoas, mas ao chamado convencimento popular, toda a população se convenceu de que era inaceitável conviver com processos inflacionários que chegamos a 80% num só mês. E é um corte. Meados da década de 90, o país decide, por um processo de convencimento de todos os sofrimentos anteriores, que nós teríamos programas macroeconômicos sustentáveis, uma moeda valorizada e inflações em parâmetros aceitáveis. E o país, mais do que o governo, faz uma transição como havia feito antes da democracia. Só que, de novo, o país se olhava e dizia: temos instituições democráticas razoavelmente bem estabelecidas, temos um plano macroeconômico que nos dá um mínimo de estabilidade, temos leis de responsabilidades fiscais que valem, temos uma moeda cada vez mais forte, hoje alguns a dizem exageradamente forte, mas algo faltava. É exatamente a segunda metade desta década que aquilo que nos é tão próximo, talvez nós não possamos perceber a dimensão. Tão acostumados estamos de ouvirmos por décadas dizer que educação é a prioridade da nação, sem ter sido, que quando ela se transforma e passa a ser, nós achamos que, de novo, é chamar o lobo várias vezes e achar que o lobo bom, no caso. A verdade é que, provavelmente, há fortes indicadores de que tão relevante foi a democracia na década de 80, tão relevante foram os estabelecidos no plano econômico da década de 90, a partir de agora, e finalizando essa década, ninguém tem a dúvida de que educação é exatamente o tripé que consolida de forma definitiva a possibilidade de você estabelecer uma nação com perspectiva. Esse processo, ainda que retratado aqui nas palavras de um brasileiro, ele é processo muito similar que também ocorre hoje em outros países da América Latina. Isso é tão interessante que, se nós perguntarmos hoje para um jovem brasileiro, que ele cite, por mais politizado que ele seja, 10 problemas que ele vivencia, ele citará segurança, ele citará, inclusive, educação, mas não citará a democracia. Ele não citará a democracia, não porque não seja um valor, é porque é um valor muito forte e agregado, que talvez ele pense que sempre foi assim e sempre será. E ele só dará o valor a essa real democracia que a gente vive
se ela for tentada, por algum motivo, usurpá-la. Mas é algo